Numa pequena cidade do interior, havia um parque antigo chamado Parque das Sombras, envolto por uma aura de mistério e intriga. O parque era famoso por suas árvores imensas e frondosas, que se entrelaçavam acima, criando um denso coberto de folhas e um labirinto de caminhos sinuosos. Durante o dia, o local era um paraíso para as crianças locais, que se divertiam entre os brinquedos desgastados e as trilhas ocultas. No entanto, com o cair da noite, o cenário mudava completamente. O parque se tornava um lugar temido, com uma reputação de esconder algo sinistro, o que fazia até os adultos mais valentes evitar qualquer aproximação após o entardecer. Mariana, uma adolescente com espírito aventureiro e mente curiosa, estava sempre cética em relação às histórias que circulavam sobre o parque. A ideia de um segredo obscuro não a intimidava. Decidida a desmascarar as lendas e provar que não havia nada de assustador, ela resolveu levar seus amigos Pedro e Lucas para uma exploração noturna. Com lanternas e celulares em mãos, os três se encontraram na entrada do parque, rindo e brincando, enquanto desafiavam as velhas histórias que os moradores contavam. À medida que a escuridão se aprofundava, a atmosfera do parque se tornava cada vez mais opressiva. O silêncio envolvente era cortado apenas pelos passos cautelosos dos exploradores e pelo ocasional farfalhar das folhas. As sombras projetadas pelas árvores, antes inofensivas, pareciam agora dançar e se contorcer de maneira inquietante. Mariana tentava manter a compostura e liderava o grupo com confiança, mas não conseguiu evitar um arrepio quando um sussurro quase imperceptível cruzou seus ouvidos. Deve ser só o vento, pensou, tentando racionalizar o som. Contudo, Pedro e Lucas também haviam percebido o murmúrio e, com o olhar atento e os sentidos alertas, estavam prontos para qualquer eventualidade. Conforme os amigos adentravam ainda mais o Parque das Sombras, foram surpreendidos por uma visão inesperada. Um velho carrossel, parado e coberto de ferrugem, que parecia ter sido abandonado há décadas. A estrutura enferrujada, com seus cavalos esculpidos e desgastados pelo tempo, exalava uma aura de abandono e decadência. Ao se aproximarem com cautela, um som peculiar começou a preencher o ar, um rangido metálico que parecia vir de dentro do carrossel. "Isso é impossível. Está aqui parado há anos e..." observou Pedro, seu tom de voz carregado de ceticismo. Mas o som persistia, crescendo em intensidade e tornando-se cada vez mais perturbador. Lucas, com o coração batendo forte e a respiração rápida, sugeriu que eles voltassem imediatamente, sentindo uma crescente sensação de perigo. No entanto, Mariana, determinada a revelar o mistério por trás do carrossel e desmentir as histórias assombrosas que ouviam, insistiu em continuar a exploração. De repente, as luzes do carrossel, que antes estavam apagadas, começaram a piscar intermitentemente, lançando uma luz fraca e macabra sobre o local e criando um padrão de sombras dançantes que parecia ganhar vida própria. O medo tomou conta dos amigos e eles começaram a recuar lentamente, tentando se afastar do carrossel. Mas, de forma súbita e inquietante, uma figura indistinta surgiu entre as árvores, quase como uma aparição. Era uma menina com um vestido branco que estava manchado de terra e parecia ter saído de um pesadelo. "Quem é você?" perguntou Mariana, forçando a voz a se manter firme apesar do pânico crescente. A menina não respondeu, apenas levantou o dedo e apontou para o carrossel com um gesto silencioso e enigmático. Pedro, tomado por um medo paralisante, agarrou Mariana e Lucas, tentando forçá-los a fugir, mas uma força invisível parecia prendê-los ao lugar. A menina começou a se aproximar lentamente, seus movimentos quase etéreos, e quando estava a poucos metros de distância, ela desapareceu repentinamente, como um vulto dissolvendo-se na neblina espessa que começava a se formar. O carrossel, agora completamente silencioso, mergulhou o parque em um silêncio ainda mais profundo e aterrorizante,
deixando os três amigos em um estado de choque absoluto. Com o coração acelerado e a adrenalina pulsando, os amigos decidiram fugir do parque o mais rápido possível. A sensação de pânico era palpável, e à medida que corriam pelos caminhos tortuosos, um som inquietante começou a acompanhá-los. Passos rápidos e decididos, como se alguém estivesse à espreita e os seguisse de perto. Mariana, com a respiração ofegante e o olhar fixo para trás, viu a figura familiar da menina, agora com uma expressão melancólica e dolorosa no rosto. A cena a fez questionar se a presença da garota era realmente ameaçadora. "Ela está tentando nos dizer algo", murmurou Lucas, sua voz carregada de uma nova compreensão. Ele havia começado a perceber que a aparição da menina poderia ser mais do que um mero fantasma aterrorizante. Talvez fosse uma vítima desesperada por ajuda. Ao pararem em meio ao frenesi, a figura se aproximou lentamente, agora com lágrimas visíveis escorrendo por seu rosto pálido. Com um gesto silencioso e carregado de significado, a menina apontou para um velho poço, isolado no centro do parque, sua estrutura antiga e coberta de musgo emitindo uma aura de abandono. "É lá", disse Pedro, seu tom grave revelando a compreensão repentina de que a menina poderia estar tentando guiá-los para a revelação de um segredo há muito enterrado. A determinação e a coragem reunidas, os amigos se dirigiram para o poço. Ao chegarem, descobriram uma placa antiga, enferrujada e meio encoberta pela vegetação, que dizia: "Em memória de Sofia, desaparecida em 1965. A verdade se fez clara. A menina fantasma era Sofia, uma criança que havia desaparecido há décadas e cuja história estava enterrada no esquecimento." Mariana, Pedro e Lucas entenderam que Sofia queria que a verdade sobre seu desaparecimento fosse finalmente revelada. Com um profundo sentimento de responsabilidade, prometeram contar a história de Sofia para que sua alma pudesse finalmente encontrar a paz. Ao amanhecer, saíram do parque com uma nova missão, decididos a transformar o Parque das Sombras de um lugar de medo e mistério em um espaço de memória e respeito pela pequena Sofia, assegurando que sua história fosse lembrada e honrada.